Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. Corinthians! O Panzinho, o Fabinho fechou. Grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Corinthians! Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você que começa a acompanhar a partir de agora em todas as plataformas, o Corinthians em Marcha, segundo programa dessa série da renovação do Corinthians em Marcha, que desde o programa número 1 está de volta agora no formato digital. É sempre bom a gente lembrar no começo do programa que nós dedicamos este programa, o primeiro e todos os demais, ao criador do Corinthians em Marcha, o nosso Otávio Muniz, inesquecível. Otávio Muniz que fez esse programa durante 30 anos ininterruptos pela Rádio Jovem Pan, com a redação do senhor Antoninho de Almeida. Nós, eu, Chico Sobrinho, Bruno Filho, o Ortega, o Luiz Felipe Bruno, colocamos esse programa no ar entre 2003 e 2005 pela Rádio Atual e agora estamos na terceira fase, na fase digital do Corinthians em Marcha. Então, no começo do programa, como sempre fazemos, vamos lembrar do nosso Otávio Muniz. Otávio, podemos mostrar aí o slogan, a propaganda que ia na capa, na contracapa da Gazeta Esportiva Ilustrada do Corinthians em Marcha e depois a tabelinha da segunda fase do Corinthians em Marcha lá de 2003 a 2005, quando estávamos pela Rádio Atual. Tá aí, ó, Rádio Pan-Americana com as emissoras unidas, reunidas, porque a Jovem Pan e a Record eram do mesmo dono, do Dr. Paulo Machado de Carvalho, e todo dia, das 15 para 7 da noite até 7 da noite, o Muniz, durante 30 anos, apresentou o Corinthians em Marcha. Há peculiaridades sobre essa apresentação que nós vamos contar ao longo da história. E depois, na segunda fase, o Corinthians em Marcha já pela Rádio Atual, quando inclusive transmitíamos futebol, lembrando do velho Muniz. Já me perguntaram aqui da semana passada qual é a ligação do velho Muniz com o Corinthians. Olha, a ligação dele não é só com o Corinthians em Marcha, ela é muito maior que isso. Nós temos algumas fotos que a gente separou antes do Boa Noite dos nossos convidados perpétuos para mostrar para o público que está nos acompanhando. São fotos muito antigas, às vezes a qualidade não é boa, algumas extraídas das bases dos jornais. Por quê? Com essa história de Corinthians e Corinthians em Marcha, o velho Otávio Muniz, Sensei com S no final do Muniz, ele fez tudo no clube, inclusive morreu como seu assessor de imprensa. Essa é uma fase dele, quando ele era assistente técnico do time de futebol. Estamos vendo ele aí no meio
do treinador e do assistente técnico. Daqui a pouco o Sobrinho e o Bruno vão falar disso. Podemos pular para outra foto, Otávio, por favor. O Muniz viajou com o Corinthians pelo mundo inteirinho. Você está vendo ele aqui do seu lado esquerdo, escrito em vermelho, Otávio Muniz. O Corinthians indo para a Europa. Minha gente, o Corinthians fazia excursão. Sim, isso é 27 de abril de 1970 e o Muniz está levando, está chefiando a delegação do Corinthians para a Europa. Próxima foto, por favor, Otávio. Estou aqui é quando o Paulo, daqui a pouco o Sobrinho pode falar disso, porque eu não tinha nem nascido, né? Era um jogador do Corinthians que estava sendo cogitado pelo Roma. Então, para quem acha que a gente vende jogador a partir de agora, dos anos 2000 para o exterior, está equivocado. O Corinthians já fazia isso há muito tempo. Mais uma, por favor, seu Muniz original. Isso é um anúncio, olha que legal, da Pan-Americana, porque quando caía jogo do Corinthians, o Muniz é que transmitia. Então aqui é Corinthians, Esporte Clube Bahia, o EC Bahia, o Bahia de agora, o Otávio Muniz na narração com comentários do querido Solange Bibas. O que nós temos mais aí? Isso é muito importante, segura. O Muniz não fazia só futebol, ele fazia qualquer esporte. Aqui, sob o comando dele com o Tom Barbosa e com o Chico Neto, ele ia transmitir Corinthians e Floresta no Super Campeonato Paulista de Basquete, onde ele me ensinou a narrar a figura do 8. E essa aí é a última, nas próximas edições, pela Rádio Pan-Americana, lá da Vila Belmiro, hein? Santos e Corinthians, ó que jogão. O outro jogo, não vou nem falar o nome. E nesta época, só para completar e a gente ir para o Boa Noite, o Muniz comandava a equipe de esportes da Jovem Pan. Aliás, antes disso, senhor Otávio, vamos deixar claro aqui que nós não somos só corintiano por parte de pai. Nós somos corintiano por parte de mãe. Eu fui procurar no meu arquivo aqui que o velho Arnaldo Elias, o nosso Arnaldão, me deu de presente antes de partir uma relíquia. Por favor, coloca na tela aí. É o seguinte, isto é o título patrimonial do nosso avô, bisavô do Luiz Felipe e do Otávio, pai da minha mãe, dona Vilma, Vilma com V, Omegar José Dias Coelho, sócio contribuinte do nível A do Corinthians, título 7575. Alô, rapaziada, vamos jogar no bicho, hein? 18 de agosto de 66. Então, a gente é corintiano de nascimento, de pai, de mãe, de avô e do resto todo. Bom, tenho certeza que eu matei os caras. Vamos lá, Otávio, abre toda a tela aqui. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando em qualquer parte do país e do mundo. O nosso WhatsApp vai aparecer aí embaixo. Hoje sim. Hoje pode mandar mensagem no chat do YouTube, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp. Se houver mensagem, eu vou responder com o maior prazer. Vamos começar aqui, como sempre fazemos, com o nosso mais velho representante da família Muniz, o Chico Sobrinho. O Sobrinho falou que ele sabe o que aconteceu dias após, que para nós é uma notícia triste, a esta data que estava no título patrimonial do nosso avô Omegar José Dias Coelho. Fala, Sobrinho! Boa, Tata, tudo bem? Bem, prazer em estar aqui de novo, nosso segundo programa. E já começando com o pé direito, né? Começamos com o pé quente, que ontem já ganhamos mais um título, campeão brasileiro feminino, com a vitória de 2-1 do Corinthians sobre a Ferroviária. E na tua abertura, tem além dessa questão que você colocou, tem uma outra curiosidade também que eu já queria colocar logo de cara. Então vou começar pela segunda, né? Que é um slogan que foi criado pelo nosso pai. Não sei se você sabe ou se pouca gente deve saber. Como vocês sabem, o Brasil foi campeão mundial em 58 e campeão mundial em 62 no futebol. E foi campeão mundial de basquete em 59 e em 63. Então foram anos seguidos, 58 o futebol, 59 o basquete, 62 o futebol, 63 o basquete. E quando terminou o jogo contra os Estados Unidos, né, em 63, no bicampeonato, ele estava narrando. E ele lançou um slogan que era o seguinte: com o pé e com a mão, o Brasil é bicampeão. Isso é dele. Como é dele também, Baltazar, o cabecinha de ouro. Ninguém vai tirar isso dele. Muita gente fala, não dá crédito, mas foi dele, atrás do gol no Corinthians 5, Vasco 5. O Corinthians perdia de 4-1, foi buscar o empate. E ele, atrás do gol, Baltazar fez 3 gols ou 4, não me recordo bem, de cabeça. E ele não aguentou. Baltazar, o cabecinha de ouro. Então, são duas curiosidades sobre ele que eu não sei se todo mundo sabe. E sobre o vovô, o Megar, duas coisas, né? Antes de falar da coisa triste, vamos falar da coisa alegre.
O vovô ele foi um grande ponta-direita. Ele jogava muito bem, ele era ponta-direita. E ele foi chamado para treinar no Corinthians. Isso entre 1915 e 1920. O vovô era de 88 ou 89, acho que 89. E ele tinha lá seus 20 e poucos anos, ele foi chamado para treinar no Corinthians. E ele simplesmente era o ponta-direita do time de baixo do Corinthians, do time de aspirantes, cujo ponta-direita titular, nada mais, nada menos, era o senhor Amilcar Barbuí. Então, o vovô foi só reserva do Amilcar Barbuí, só para começar a conversa. E a notícia triste é que, infelizmente, no dia 14 de outubro de 66, o vovô faleceu, pouco menos de 2 meses depois que ele tirou esse título aí. Então, parece que ele sabia que ia passar para o outro plano e ele resolveu tirar esse título aí de sócio pouco menos de 2 meses antes do seu falecimento. Oh, essa aí de reserva do Amilcar Barbuí, isso aí nós temos que dedicar um programa inteiro. Vou pesquisar isso aqui no memoria.bn.br para ver se a gente encontra alguma coisa. Ô Bruno Filho, um grande abraço para você aí na Paraíba, uma boa noite. Já começamos o programa efusivamente. O vô Megar te dava beijo, Bruno Filho? Olá, Tatá, a todos, o Chico, meu irmão mais velho, a quem eu reverencio, ao meu afilhado Felipe, meu sobrinho Tavinha, você, Tatá, é o meu irmão caçula. Eu queria pedir perdão ao Chico, mas vou fazer 2 correções. O vovô é de 1896 e não de 88. E Omegar José Dias Coelho. E ele, infelizmente, passou ao outro plano, não no dia 14, mas no dia 7 de outubro de 1966. Então, essas 2 correções que eu queria dizer. E quero dizer para vocês que eu estou mais uma vez emocionado e feliz. Até porque hoje, completados 37 anos do último jogo que o Otávio Muniz assistiu ao vivo. Ele foi contrariando a mamãe, porque ele já estava doente, ele foi para o Rio de Janeiro assistir Corinthians e América do Rio, numa chuva desgraçada. E esse jogo terminou 0-0. Foi o último jogo que ele viu na vida. Isso foi dia 11 de setembro de 1986. Era uma quinta-feira. No sábado, eu almocei junto com ele no restaurante do clube, até porque ele era o assessor de imprensa do Corinthians e eu era o locutor do alto-falante do Parque São Jorge. Eu anunciava preço do sanduíche, quanto custava o refrigerante, tudo lá no alto-falante. E a gente se reunia na hora do almoço e nós almoçamos juntos, no dia 13 de setembro de 1986. Depois de almoçarmos juntos, ele foi embora, eu também fui. Eu estava hospedado lá no Tatuapé, na casa da minha sogra, Dona Marlene, na ocasião. E à noite houve uma festa na Gaspar Soares 226, que comemorava 2 aniversários. O do falecido Nado, também já nos deixou. Aliás, 3. Da Silvia, que é a mãe dos meus filhos, os 2 no dia 10 de setembro. E da minha madrinha, Alina Coelho Elias, que fazia aniversário no dia 12 de setembro. Nós fomos todos para a festa. Essa festa foi até meia-noite, 1h, nós jogamos baralho, como sempre fazíamos. Eu fui para o Tatuapé e ele foi para a casa dele junto com você e com a mamãe. Quando eram umas 2h da manhã, o telefone tocou na casa da minha sogra e dizia a seguinte frase, a Marlene, que também já nos deixou, minha comadre. Olha na Venha tela para aí, cá, Bruno Filho. que estou olhando. Venha para cá porque o seu pai está passando mal. Eu falei, não, meu pai não está passando mal, não. Meu pai morreu. Meu pai nunca passou mal na vida. Ele nunca teve nada. Então ele não passou mal, ele morreu. E ela não respondeu. E eu imediatamente peguei o carro e fui, e realmente ele tinha morrido. E você sabe que você estava cuidando dele, estava do lado dele. Morava na mesma casa. Muito bem, no dia seguinte, o velório foi feito na Capela do Corinthians,
E eu, ao chegar na capela, depois de todos os trâmites que nós todos cuidamos, eu encontrei o Casagrande. E o Casagrande, naquela época, o clube se concentrava no próprio Corinthians para jogar, e o Casagrande ia jogar, daqui a pouco eu vou dizer. E eu pedi ao Casagrande que fizesse um gol para homenageá-lo, que seria para ele uma grande satisfação. Então, agora é a primeira pergunta que eu faço para o Chico. Que jogo aconteceu no dia da morte dele, às 16 horas, Chico? Corinthians e Sergipe. Exatamente. Você lembra o placar do jogo? 5-0. Não, foi 6-0. Você passou perto. 6-0, isso. Então, eu vou ajudar você e a todos e vou contar essa historinha para me encerrar minha primeira participação. Corinthians 6, Sergipe 0, dia 14 de setembro de 1986. Valquir Pimentel, o árbitro carioca. 16.994 pessoas que pagaram 368.410 cruzeiros. Aliás, cruzados. Né? Era o plano cruzado. Gols do Corinthians: Birubiru, Cacau, Cristóvão e o Casagrande, que eu pedi que fizesse um, ele fez 3. Aí o time do Corinthians, eu vou pedir para o Chico se ele quer participar ou se para ele fica difícil. O que você errar, eu completo aqui, cabeça. Muito difícil, Bruno. Lembrar o time de 86 é muito difícil. Difícil mesmo. Não vou nem arriscar. Muito difícil. O time entrou Até em porque campo com Carlos. 86 foi um ano ruim, né? A gente não teve muita muita coisa boa. Não vou conseguir lembrar. Vamos lá, o Corinthians entrou em campo no último jogo que despediu, no momento em que ele estava sendo velado, o Corinthians estava jogando com Carlos, César, Edivaldo, Luiz Pereira, depois Jatobá e Jacenir. Birubiru, Wilson Mano, depois Paulo César, Cacau, Cristóvão, Casagrande e Eduardo. O Corinthians era dirigido pelo Jorge Vieira. Esse foi o jogo do dia em que ele faleceu. Aquele que eu falei foi o jogo que ele assistiu pela última vez nesta vida, nesse plano. E só para destacar, porque tenho o direito de lembrar do Sergipe, uma equipe aqui do meu Nordeste, todos jogadores desconhecidos, à exceção de um deles, que fez muito sucesso no Bahia, que era o Bejoca, que jogava no Sergipe, e o treinador do Sergipe, um ex-jogador do Bahia, e um ex-jogador do Santos também, que o Tata Muniz cansou de entrevistar, chamado Fito Neves. Então, esse era o meu registro, porque na quinta-feira, dia 14, faz 37 anos que eu não vejo meu pai fisicamente. Um abraço. Vamos em frente. Aí o destaque do Bruno Filho contando histórias. Não, Pois não, sobrinho? Não, só para não perder, não deixar passar, no velório do papai e no enterro dele, o caixão ele foi coberto com uma bandeira do Corinthians. Essa bandeira ela foi confiada a mim, né? Eu é que fiquei com aquela bandeira e passei para a mão de um de vocês que está aí, de um de vocês 4. Esse menino que está aqui embaixo, que leva o nome dele, o único original, né? Otávio Muniz. E eu presenteei o Otávio Muniz com a bandeira que cobriu o caixão do avô dele. Pois é, para ir, Otávio e Felipe, para os boa noites de vocês, porque a gente já andou 18 minutos com o programa, só completar que havia 10 mil pessoas na fila no Parque São Jorge até a Celso Garcia para despedir do Muniz naquele dia. Muitos de nós, eu inclusive, dormimos no banco da capela do Parque São Jorge. No dia seguinte, eu não vi o enterro, não fui ao enterro, sou eu que cuido do túmulo do meu pai e da minha mãe aqui no cemitério na zona norte da cidade, porque eu fui trabalhar exatamente nesse jogo em que o Bruno Filho citou. Eu trabalhava na Rádio Gazeta, eu estava atrás do gol, o Corinthians jogou de marca preta no uniforme, foi anunciado no Pacaembu o falecimento do Muniz e aplaudido de pé, e desses caras todos que o Bruno citou, é meu amigo até hoje, fala comigo regularmente, o querido Cacau, que é comentarista em Goiás, é meu parceiro de tantas vezes, de toda vez que eu falo com ele,
A gente fala do papai. E durante a fala do Bruno, o Otávio mostrou, só um segundo, Bruno, o Otávio mostrou o Jornal da Tarde daquele dia, anunciando a morte do nosso Otávio Muniz. Pois não, Bruno, para eu ir para o Boa Noite dos Meninos. Não, é só para dizer que o Cacau, inclusive, seu amigo particular e com quem você trabalhou em Goiás, na Rádio K, durante muito tempo, e era um fã incondicional do papai, grande Cacau, só isso. É isso, grande Cacau. Senhor Luiz Felipe Bruno, nosso Ortega number one. Esse é o primeiro dos Ortega da TV e do rádio brasileiro. Depois vieram as imitações. Você ouviu aí pelo menos 19 minutos de história, muitas das quais certamente você conhecia, mas vai trazer outras a partir de agora. Diga lá, senhor Felipe. Opa, tudo bem, Tata, tudo bem, pessoal? Satisfação estar aqui com vocês nesse segundo programa. Uma semana importante, né? Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse título do Corinthians feminino é o primeiro tetracampeonato da história do Corinthians, né? O Corinthians tem alguns tricampeonatos, né? Vocês vão lembrar, 22, 23, 24, ainda do século passado, né? 28, 29, 30, 37, 38, 39, tem esse mais recente do Carille, né? 17, 18, 19, o Corinthians nunca foi tetracampeão, e no feminino podia ter sido tetracampeão paulista, né? Se não fosse o título da Ferroviária do ano passado. O Corinthians ganhou 19, 20, 21, 22, a Ferroviária interrompeu. Então, é histórico, em qualquer modalidade, é a primeira vez que o Corinthians é tetracampeão. Então é uma semana especial por conta disso. E retomando também, né? Quinta-feira a gente já tem jogo contra o Fortaleza, depois dessa data FIFA, a gente vai falar bastante disso também, tá? Muito bem. É por isso que o Ortega é um monstro, né? Formado em ciências atuariais, trabalha com matemática o dia inteiro, um estatístico de primeira, e trouxe essa que certamente quem assiste o programa vai reverberar a partir de agora. Eu mesmo não me chamei atenção para o único tetra da história do clube, realmente espetacular, e esse vai ser o primeiro assunto que nós vamos debater aqui, mas antes vamos dar boa noite ao senhor Muniz. Esse aqui, seu Muniz de verdade. Precisamos mostrar o RG. Já tem gente cobrando aí, achando que é mentira minha, que é apelido. Uma hora nós vamos escanear. Não, vamos escanear bonitinho e mostrar direitinho para os outros. Boa noite, seu Muniz. Boa noite, Tatá. Boa noite a todos que estão presentes aqui nesse programa. É uma satisfação estar aqui com vocês, fazendo parte desse programa histórico. Queria pegar o gancho na história da bandeira, que foi velada junto com o meu avô. Essa bandeira, ela tem pra mim, ela é como se fosse a conexão que eu tenho com o meu avô, que eu nunca tive fisicamente. Ela é chamada, eu sinto isso, é como se fosse o meu sexto sentido. E teve duas ocasiões que elas foram muito importantes pra mim, que não foram títulos extremamente relevantes, mas foi um em 2009, em que o Corinthians venceu o Internacional em São Paulo, né? Não usei a bandeira aquele dia, mas foi a primeira vez que foi me apresentada a bandeira e eu senti o poder daquilo, que foi no Beira-Rio, no empate em 2-2, gol de Ronaldo e André Santos, se não me engano, em que eu me ajoelhei, me joguei no chão com a bandeira enrolado, e ali foi como se fosse sabe, aquele tira-peso, né, de ter passado aquele ano na Série B, de ter caído em 2007, ter passado em 2008 na Série B, e ter vencido a Copa do Brasil em 2009, e ter batido na porta, né, contra o Sport em 2008, ao qual meu pai não estava assistindo comigo porque estava trabalhando em Recife. E a outra data foi no bicampeonato paulista, que ainda não tinha sido tri, foi em 2018, quando eu pedi a bandeira pro meu pai e a gente conseguiu ser campeão no Allianz Parque pela primeira vez, na casa dos caras, em que o Maicon fez aquele gol de pênalti, e ali também me explodiu de alegria. Foi uma emoção que eu não consigo conter. Corinthians é uma emoção que eu não consigo conter. Só exemplificando o que significa para mim esse artefato que conecta eu ao meu avô, que eu não tive o prazer de conectar com ele fisicamente.
Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos debater Corinthians. Muito feliz pelo título ontem. O que, infelizmente, o futebol masculino não vem nos agregando. O feminino nos dá muita alegria, porque é um projeto muito legal. E a gente vai falar isso durante o programa. Beleza? Muito bem, Otávio. Muito obrigado. A bandeira só sai do lugar onde ela está, envelopada e sacada em finais. E olha lá em qual final. E aí a gente decide em conjunto. Um dia eu vou mostrar a bandeira aqui nesse programa. Bom, já está conosco aqui o mais jovem comentarista corintiano da comunicação mundial, Daniel de Paula Bruno, neto do nosso Chico Sobrinho. Eu falei que todo o programa ele vai estar aqui no começo, daqui a pouco ele vai ficar um pouquinho mais, até que ele se torne um comentarista de verdade. Ele só tem 10 anos. Tá aí, ó, tem até GC para ele, ó, convidado especial Daniel de Paula Bruno. E é o seguinte, o assunto futebol feminino já vai começar com ele. Então eu quero perguntar, Danielzinho, boa noite. Primeiro, você gosta do futebol feminino? Segundo, teve a oportunidade de assistir o jogo e fala desse título inédito, o quarto do Corinthians seguido, como seu primo Felipe falou, uma coisa rara nos esportes do Corinthians. A final eu não vi contra o Ferroviária, mas depois eu vi os melhores momentos. Eu achei que é muito melhor o futebol feminino nessa fase do Corinthians do que o masculino, graças ao elenco do Corinthians, que é muito bom, é de seleção, e com algumas jogadoras de elite, e o técnico, que agora também vai para a seleção, o Arthur Elias. Obrigado, Daniel. É um fenômeno mesmo. Bruno Filho, a pergunta nem é sobre o jogo, porque o jogo um monte de gente já falou, nós ganhamos de virada 2-1, mas é muito mais sobre a essência das duas coisas, que é isso que o Daniel trouxe, né? Quanto é que uma coisa impacta na outra, na sua visão, e se efetivamente tem algum impacto o feminino ter tanto sucesso e o masculino está passando por um momento delicado? Olha, eu acho que é uma contingência. Os dois podem passar por momentos bons, os dois, qualquer clube. Tem muitos que querem, mas não conseguem. E as meninas sobram, não tem jeito. Jogar fora do país, tem muito mercado para essas jogadoras na Europa, né? Principalmente na Espanha e na Inglaterra. Então, pode ser que algumas jogadoras saiam, aí vai ter que reconstruir, mas acho que o momento é do elenco e do dirigente do elenco, no caso, o Arthur Elias. Felipe, e aí vem a pergunta para você. Pois é, não tem mais Arthur Elias, né? Ele vai fazer a Libertadores, para quem não sabe, no feminino a Libertadores é em outro molde, ela não acontece ao longo de meses. Os times se reúnem, jogam a Libertadores, ela é decidida ali em aproximadamente um mês e ele já começa a pensar na seleção brasileira. Há alguém no mercado, na sua opinião, pelo que você tem visto, não sei quanto você tem acompanhado de futebol feminino, que possa substituir o Arthur Elias, ou isso pouco importa? O Corinthians feminino se transformou, eu vou fazer um exagero de linguagem aqui, pelo amor de Deus, tenham piedade de mim, se transformou no Barcelona, que contrata um treinador, mas o cara chega lá e o nego fala assim para ele, ó, é o seguinte, aqui joga desse jeito, com esses caras, com essa amplitude de campo, ofensivamente, e o cara se adapta. Diga lá. Os números do Corinthians no feminino são de um Barcelona, né? O Campeonato Brasileiro Feminino existe desde 2013. O Corinthians é pentacampeão, né? O Corinthians ele vem sendo campeão todo ano desde 2018, com exceção de 2019. Foi o quarto título seguido, né? Então, eu acho que ali já tem um trabalho implantado. Eu acho que muito é mérito, sim, do Arthur Elias. Ele, inclusive, ganhou um mosaico ontem, né? Da torcida, se emocionou pra caramba, uma festa linda, né? Como o Bruno falou. Mas eu acho que ali a filosofia já tá implantada, independentemente do nome que vier. Eu acho que vai dar sequência a essa trajetória do Corinthians, né? Corinthians que é um demolidor de recordes, né, no feminino, né? Só para a gente ter uma ideia, né? O Bruno passou por isso, mas esse jogo de ontem ele entrou para a história com o maior público sul-americano em jogos de futebol feminino, mais de 42 mil pessoas na arena, né? O nosso quarto título em sequência, também, que é absolutamente inédito, o primeiro tetra da história do Corinthians em qualquer modalidade que eu já tinha comentado, né?
É o nosso 8º título dentro da Arena. O Corinthians é absolutamente imbatível dentro da Arena. Então, o Corinthians é uma potência que veio para ficar no feminino. O trabalho está aí, eu acho que vai continuar com força total. A gente registrou o público de ontem de maneira exata. Otávio, coloca na tela aí o quadro que nós preparamos, né? Havíamos perdido o recorde para um jogo no Chile, mas recuperamos... No Peru, perdão. Obrigado, Felipe. Mas recuperamos no jogo recorde de público sul-americano, 42.566 pessoas na Arena. Corinthians realmente é um fenômeno sociológico a se estudar, só ele é capaz de fazer coisas como essa. E eu vou, Otávio Muniz, para fazer uma pergunta e queria que você fosse o mais honesto possível. Mas o mais honesto possível. Você não é mais corintiano do que nenhum de nós aqui, mas você é um corintiano diferente, eu reconheço. Você torce de forma igual quando joga o time feminino do que quando joga o time masculino? Bom, Tatá, seria de forma... Eu mentiria para vocês 4 aqui se eu torcesse de forma igual pro feminino e pro masculino. Até porque o masculino ele foi inserido desde a barriga da minha mãe, dona Ana Cristina, que tá fazendo uma janta lá para nós. E ele foi introduzido na minha vida muito cedo. Então, o futebol feminino ele vem sendo introduzido, vai se mostrando as magias, né, as suas particularidades num período recente da história, né, de 2019 para frente, 2018, 2017 para frente. Então, né, o impacto emocional que o Corinthians masculino causa em mim, ele é mais forte que o Corinthians feminino. Mas fico muito feliz, fico muito alegre em saber que esses projetos de integração, né, em esportes que são controlados e na maioria por homens, quando há projetos femininos eu super apoio, fazendo até um paralelo com minha outra atividade. Sou pioneiro nisso, para quem não sabe, eu sou treinador de League of Legends, que é um e-sport, né, um esporte eletrônico. Então eu fiz parte, né, de introduzir esse tipo de projeto, né, para meninas trans, meninas cis, meninas lésbicas, meninas negras. Então eu tive, né, esse papel pioneiro e introduzir muito de conteúdo básico, de aprendizado, de fazer esse treinamento, né, no meu outro emprego, né? E eu fico super feliz que o Corinthians tenha sido pioneiro nisso. O Corinthians colheu muito dos frutos que fez em 2015, 2016, em investir dinheiro, né, investir estrutura para as garotas, né, e está colhendo tudo isso agora. Assim como, né, outros cases de sucesso de longo prazo, seja no masculino ou no feminino, ao redor do mundo, o Corinthians vem colhendo os frutos do longo prazo, e é muito bonito ver essa festa, ver 42 mil pessoas. O último jogo do Corinthians aí teve 37, não me lembro, masculino, né, no caso, teve 37 mil, então teve mais público e eu fico super feliz de ver a arena lotada. É uma satisfação enorme ver o Corinthians ganhar em qualquer esporte. Sobrinho, você pediu para falar, pois não? É que você fez uma pergunta para o Felipe e ele acabou não respondendo. Eu queria, se você me permite, responder no lugar dele. Você perguntou se ele via alguém suficientemente capaz para assumir. Eu vejo a própria treinadora da Ferroviária, a Jéssica. Eu acho que ela faz um trabalho na Ferroviária maravilhoso. E se der para a Jéssica esse elenco, com essa camisa, a Jéssica, na minha opinião, ela mantém o nível. Então, ontem, inclusive, eu percebi uma certa, eu diria, intimidade da Jéssica com o nosso povo, com as jogadoras, com os nossos dirigentes. Não sei se vocês perceberam, ela estava se comportando de uma maneira muito amistosa com os nossos dirigentes e jogadoras. Não sei, Tatá, mas eu estou desconfiado que a gente pode ter a Jéssica logo lá comandando o nosso time, viu? Pois não, Otávio, você levantou a mão. E a Jéssica não recusa o Corinthians, né? Nesse porte que o Corinthians tem, o Corinthians é como se fosse um Real Madrid pro time no futebol masculino, no futebol feminino. Não diria não, acho também uma ótima solução, e é muito importante que se introduza
treinadoras femininas em quaisquer que seja o esporte feminino que esteja surgindo, né? No caso, eu fiz o paralelo com o meu outro emprego. É muito importante que se introduzam treinadoras femininas, que o conhecimento seja, além dentro de campo, né? Dentro das táticas de campo, dentro da habilidade, seja também na comissão técnica. Bruno Filho, você levantou a mão, diga lá. Eu não ia dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer, porque você, primeiro que você, quem tem um pai como você, não precisa ter inimigo. Essa pergunta que você fez para o seu filho, você realmente colocou seu filho dentro de uma frigideira com óleo quente, mas ele, como é um diplomata, ele se saiu muito bem. Então, eu queria dizer, Tavinho, parabéns para você pela resposta que você deu. Você realmente respondeu como um cavalheiro. Nessa tela de 5 pessoas aqui, o maior corintiano está do lado esquerdo meu, no alto chama-se Chico Sobrinho. Se jogar jogo de botão e tiver o Corinthians jogando, ele torce da mesma maneira. Para ele, jogo de peteca, cujo sogro dele, avô do Luiz Felipe, jogava, e muito bem, ele torce que nem um louco. Esse é o maior corintiano que tem nessa tela. Mas a sua pergunta é óbvia para nós aqui. Ninguém de nós, não é pelas moças que me entendam, por qualquer outra categoria, ninguém torce para o Corinthians sub-15, sub-13, juniores, sub-17, sub-23, como torce para o time principal do Corinthians. Então, essa pergunta nunca vai ser equiparada, mas ela mistura uma outra coisa que hoje é muito perigosa de ser dita, porque às vezes você parece estar dizendo que há uma diferença entre gêneros, que não é verdade, da minha parte e da parte de vocês todos, mas nunca, na minha concepção, alguém vai torcer da mesma maneira. E não é pelas meninas, não. Por qualquer outro esporte do Corinthians e por qualquer outra categoria. O time principal do Corinthians, que vai para campo, o que ficou 11 anos perdendo do Santos, o que foi bicampeão mundial, ninguém torce igual para isso. Mas nessa tela, se alguém torce, esse alguém chama-se Chico Sobrinho. Esse abre o olho num dia que tem jogo do Corinthians de alguma coisa, e antes de pensar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ele abre o olho e fala assim, opa, hoje tem jogo do Corinthians. E aí ele vai começar a viver. Então, parabéns, Tavinho. Depois dessa pergunta do seu pai, lógico que eu estou brincando com seu pai pega duro, mas você respondeu, rebateu de primeira. Você levantou, Otávio, para a gente partir para o próximo assunto. Diga lá. Rapidinho, só para comentar, foi uma reflexão que nós tivemos nesse debate durante a semana. E eu, como conheço meu pai desde que eu nasci, ele me conhece desde que eu nasci, eu sabia que ele ia fazer essa pergunta, mas é uma resposta clara porque, além dele saber o meu posicionamento, ele me provoca bastante, e isso faz pensar, isso faz refletir, é um bom debate. Ele, como ninguém sabe o quanto eu sou assíduo nesse tipo de causa, né? Nesse negócio de inserção feminina nos esportes que são dominados pelo machismo, né? E realmente isso acontece. Então, esse foi um debate que a gente teve durante a semana que eu sabia que ele ia trazer, mas aí tá a sua resposta, espero ter sanado as suas dúvidas. Sim, sanou e as respostas foram boas e os comentários ótimos. E eu quero dizer a todos que estão assistindo esse programa em quaisquer das plataformas que primeiro podem participar, chat do YouTube, o nosso Zap que está na tela, mensagem de e-mail, enfim, fiquem à vontade, nós estamos todos nas redes sociais, a mim vocês encontram pelo nome, Octávio Tata Muniz, em qualquer uma delas pode mandar pergunta. Quero dizer que na qualidade de ajudante do fundador dessa história de futebol feminino, eu me sinto aqui absolutamente tranquilo para fazer qualquer tipo de questão. Nesse instante quero prestar uma homenagem ao meu irmão, pai profissional, afilhado de casamento, amigo, confidente, que já não está mais conosco, Luciano do Vale, que não era corintiano, ao contrário, era preto e branco, mas era Ponte Preta, e aqui gostava do São Paulo,
que a criação dessa história de futebol feminino partiu das mãos dele, do pensamento dele, nós ajudamos a construir, como as narrações esportivas, a de ontem, por exemplo, da menina Renata da Globo, as narrações esportivas de mulheres também partiram da ideia dele, e a primeira de todas foi a querida Luciana Mariano, essa sim corintiana, que um dia eu vou trazer aqui no programa. Pois é, a gente avançou além do que eu imaginava, mais de 40 minutos, mas eu tenho certeza que se você rodar todas as plataformas que você quiser, pode procurar onde você quiser, você não vai encontrar uma discussão como esta, que aconteceu aqui nos últimos 20 minutos sobre o futebol feminino do Corinthians, com esta amplitude e com esse tamanho de responsabilidade. Você não vai encontrar. Pode procurar, vai, volta, depois você vem aqui. Bom, vamos passar para o próximo assunto, porque na semana em que estamos, vamos nos defrontar pela primeira vez com o Fortaleza. Eu estou aqui pensando no Fortaleza, olhando o time essa semana. Nós temos o scout da nossa vida contra o Fortaleza aí, Otávio, na história. E aí, apaixonado que eu sou por números, como sempre fui, né? Tendo um sobrinho que é formado em ciências atuariais. O outro que é apaixonado por matemática, que é meu filho. Sobrinho que é um crânio. Bruno Filho que tem a história toda na cabeça. Eu fui recorrer ao nosso histórico contra o Fortaleza para tentar me dar uma base. Jogamos 29 partidas contra o Fortaleza, das quais 22 no Brasileiro, 3 na Série B, eu sei que vai vir pergunta aí, e 4 na Copa do Brasil. Perdemos 4 jogos, ganhamos 18, empatamos 7. Otávio, você queria fazer uma pergunta sobre essa tela? Pode fazer essa pergunta para o seu tio Chico, e depois eu volto no assunto Corinthians e Fortaleza, mas ele quer fazer sobre os números. Cabeça, escuta ele aí, diga lá. A pergunta é... Olha lá. Por que o Corinthians tem 3 jogos na Série B, sendo que a gente foi rebaixado apenas uma vez, e o Corinthians joga 2 turnos na Série B de 2008, uma no Ceará e uma em São Paulo, no Pacaembu. Que eu fui no Pacaembu. Tava no Pacaembu, hein? Junto com esse cidadão aqui, ó. Aqui. Cara, quando eu bati o olho naquela tela, a primeira coisa que me chamou a atenção foram esses 3 jogos de Série B. Bom, o Corinthians jogou 2 vezes contra o Fortaleza na Série B, né? Que eu me lembre, pelo menos em 2008 tinha turno e retorno, né? Não tinha mata-mata, não tinha nada. Onde é que nós vamos buscar esse terceiro jogo de Série B contra o Fortaleza, Tavinho? Olha, o Felipe levantou a mão. Eu passo nessa aí, passo. Olha o dedinho, ó. Por uma questão de respeito ao meu padrinho, eu vou deixar ele responder, porque eu sei que ele sabe também. Pois não, Bruno Filho? Acho que nós vamos falar a mesma coisa, eu e o Felipe. Foi na Taça de Prata. Né? Nós disputamos a Taça de Prata e na 82. Taça de Prata nós enfrentamos. Não, mas peraí. Taça de Prata não é Série B. Taça de Prata foi uma invenção que fizeram para poder acomodar o campeonato que estava fechado. Série B é Série B, não tem nada a ver com a Taça de Prata. Então, o senhor, por favor, vá torcer para o time do seu cunhado, vá ser São Paulino. Porque o São Paulo foi rebaixado e todo mundo disse que não foi rebaixado. E o São Paulo foi rebaixado. Só tem 3 times no Brasil que nunca foram rebaixados. Aliás, um deles vai ser rebaixado esse ano, que é o Santos. Né? Só o Santos, o Flamengo e o Cuiabá. Só esses 3. O São Paulo já jogou a Série B do Campeonato Paulista, que era a mesma coisa da Série... Para o Corinthians vale Taça de Prata, para os outros não vale. Não estou dizendo Série que não vale, estou dizendo que eu não ia mencionar esse jogo, porque para mim Taça de Prata não é Série B, só por isso. Taça de Prata era segundo escalão do Campeonato Brasileiro. E foi aí que foi enfrentado Fortaleza. Como o Felipe... Taça de Prata foi uma invenção da CBD, CBF, para poder acomodar um campeonato que estava condenado. Felipe, desculpe te abalroar, você falou a mesma coisa que eu, Felipe. Né? Você sabe mais do que eu sobre isso aí. Pois é, Felipe, Taça de Prata... prima por essas questões de falar as coisas certas, provavelmente ele vai concordar comigo de que Taça de Prata não é Série B, na acepção da palavra, é outro campeonato. Olha, presta atenção, ele está com a tela aberta, no instante que nós estamos falando, com a destreza que os 2 de baixo têm em relação aos 3 de cima, ele já achou ficha técnica do jogo, data e o escambau da Madureira. Quer ver? Vai lá, Lipe. Não, eu queria falar o seguinte, eu acho que a Série B da época, de 82, era a Taça de Prata. É a mesma coisa da equivalência dos campeonatos brasileiros que a CBF fez de 71 para trás, critério que beneficia o nosso rival, mas eu concordo com o critério, tem que ser justo em relação ao critério. Posso falar um pouco desse jogo contra o Fortaleza, Tatá? A gente vai entrar nisso agora?
Então tá bom. Eu acho que é um jogo importante, porque, enfim, já é esse primeiro encontro com o Fortaleza antes da semifinal, né? O Corinthians se representou hoje, tem 3 ausências, né? Hoje no treino, os 3 que estão fora em data FIFA, né? O Moscardo, que ia jogar, inclusive, amistosos contra Marrocos, mas pela tragédia de Marrocos foram cancelados, então o Moscardo volta e deve jogar, né, na quinta-feira, e o Bruno Mendes e o Rojas, que estão nas seleções, esses ainda são dúvidas, né? 2 novidades boas, né? O Fagner, que se recuperou de lesão na panturrilha, e o Renato, que está voltando, não jogou contra o Palmeiras, né? Então, acho que o Corinthians tem esse jogo contra o Fortaleza, e depois tem mais 2 jogos em casa, antes do jogo do dia 26 contra o Fortaleza. Eu acho que é a chance aí que o Vanderlei tem para arrumar o time, né? Pega o Grêmio no dia 18, aquele jogo atrasado, que vai acontecer agora, quando eles têm um jogo a menos na tabela, e depois o Botafogo em casa, antes de pegar o Fortaleza. Então, acho que o Corinthians tem aí esses 3 jogos para arrumar o time, e até vou arriscar uma escalação aqui para quinta-feira. Eu acho que o Corinthians deve ir de Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Moscardo e Maicon, Juliano, Rojas, Renato Augusto e Yuri Alberto. Vamos ver, Tatá. Pois é. Bruno, e esse time que o Felipe apresentou, o que você pensa a respeito de quinta-feira? E a segunda, para fazer 2 perguntas numa chamada só. Nós já temos que dar credencial no Fortaleza? Ou seja, se puder martelar a cabeça no próximo jogo, que é do Brasileiro, quinta-feira, e meter 3, 4, já é para apresentar credencial ou é para reservar para a Sul-Americana? Bom, eu conheço bastante o Fortaleza porque há 6 ou 7 anos atrás o Fortaleza estava na Série C. É a mesma série que o Botafogo da Paraíba joga até hoje. Aliás, o Botafogo é o decano da Série C. Está há 10 anos na Série C, é a única equipe do Brasil que nem caiu e nem subiu. E o Fortaleza fez parte disso. De repente, o Fortaleza subiu da C para B, da B para A. Teve um trabalho muito bom do Rogério Ceni lá, e o Vojvoda faz um bom trabalho. O time que o Felipe escalou é o time que vem jogando do Corinthians, e eu particularmente não gosto. Vou parafrasear o Tavinho da semana passada. O jogo quinta-feira na Arena, Corinthians e Fortaleza. O Fortaleza tem mais time do que o Corinthians. Isso não quer dizer que o Corinthians vai perder o jogo. Porque ganhar do Corinthians na Neoquímica é muito difícil. Mas acho que o Fortaleza vai dar muito trabalho. E que o jogo do Castelão... no Castelão, Bruno. É no Castelão, quinta-feira. Um jogo no Castelão? Desculpe, eu achei que fosse na Arena. Então o Corinthians tem que caprichar bastante para não tomar uma sapatada e depois não conseguir recuperar. Porque o Fortaleza tem um time forte, que joga muito no Castelão, e hoje, quem está dizendo isso é um corintiano de nascimento. Mas, acima de tudo, eu sou um comentarista esportivo, porque essa é a minha profissão. Hoje, o Fortaleza tem mais time do que o Corinthians. Ainda jogando em casa, é muito difícil para o Corinthians trazer bom resultado. Tomara, a Deus, que eu esteja queimando a minha língua extraordinariamente, mas é a minha opinião. Tá certo, e opinião é opinião. Sobrinho, eu fico pensando aqui, eu estive no Castelão algumas vezes durante a vida, né? E o Castelão tem uma característica própria, que é o seu gramado sempre muito pesado, sempre muito fofo. Eu fico imaginando aqui se isso é jogo para expor o Renato Augusto, sobrinho. Eu acho que é assim, Tatá. O teu time teve bastante tempo para treinar, o Renato teve bastante tempo para se recuperar. A gente não pode prescindir de um jogador desse nível, né? Se depois de 10, 12 dias de preparação e de recuperação, um jogador não puder entrar em campo para jogar uma partida, na minha opinião, uma partida decisiva, essa de quinta-feira, porque vai nos dar uma noção do que a gente vai poder fazer na sequência na Copa Sul-Americana contra o próprio Fortaleza e vai nos dar noção também do que a gente pode fazer contra o Grêmio na segunda-feira. Porque o jogo duro não é esse de quinta-feira no Castelão, eu acho. Para nós, o jogo duro é o de segunda-feira contra o Grêmio. Esse jogo é traiçoeiro, esse jogo contra o Grêmio é traiçoeiro. Então, acho que tem que jogar todo mundo quinta-feira, inclusive Renato, não tem que preservar ninguém. Tentar jogar bem, não interessa se vai... Pode até empatar, não vou dizer perder, porque aí perder seria ruim, mas se trouxer um ponto de lá, tá bom pra gente. Já vai mostrar
que a gente pode jogar bem no Castelão, a despeito do gramado fofo, do gramado ruim, da torcida contrária, se bem que a gente tem muito torcedor. Lá nós vamos levar pelo menos umas 5, 6, 7 mil pessoas no Castelão, quinta-feira, com certeza, né? Porque eles têm que obrigatoriamente destinar uma porcentagem da capacidade total. Acredito que vamos ter uns 7 mil corintianos. Então, acho que quinta-feira é um jogo chave para definir nosso futuro na Sul-Americana, que vou dizer sinceramente para você, se pudesse escolher nesse mês de setembro, início de outubro, eu preferia não ganhar muitos pontos no Brasileiro, deixar para resolver a coisa lá na frente e conquistar esse título da Sul-Americana, que acho que vai fazer um bem enorme para nós. É um título que a gente não tem, é um título internacional e que nos dá vaga para a Libertadores do ano que vem. Pois é. Otávio, fico aqui pensando uma outra coisa, né? Vojvoda deve toda noite dormir, de manhã acordar, o campinho dentro do... aquele campinho com imã, né? Fazendo a movimentação do Marinho em cima do Fábio Santos. Porque o Fábio Santos não consegue marcar ninguém de pé direito que vá no fundo do campo. Calcule você o cara que corta para dentro para bater, porque o pé direito do Fábio Santos ele existe menos do que o pé esquerdo. Será que o Vanderlei já pensou nisso? Será que não era dia de jogar com o terceiro zagueiro na sobra para impedir esse corte do Marinho e a batida para o gol? O que você pensa disso? Então, nesse quesito, creio que o ponto, né, do Marinho jogar em cima do Fábio Santos, ele pode ser fixado, né? Já que a gente não tem um ponto esquerda do nível do Roger Guedes para jogar, nós podemos alternar ele dependendo do jogo. Eu acho que seria um jogo bom para jogar o Romero, né? O Romero é um atleta que ele recompõe muito bem. Fazendo essa recomposição, ajudando o Fábio Santos, nós conseguimos cortar um pouco. A zaga do Corinthians ela tá forte, então essa jogada de cortar para o meio, com o Maicon cobrindo a esquerda, com o Veríssimo jogando aonde ele tá e com o Romero recompondo direitinho, eu creio que o Corinthians anule um pouquinho a equipe do Fortaleza. No ponto do Chico Sobrinho, eu acho que tem que jogar todo mundo, né? O Corinthians tá... Deixa eu ver aqui na tabela que está aberta no segundo monitor. O Corinthians está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Então, é um jogo para a gente manter. Não creio que o Corinthians vá ganhar o jogo, apesar de torcer muito para que isso aconteça. O jogo importante é o de segunda-feira, porque é o jogo que tem a menos. Porque se tudo se mantiver, se a rodada ela for praticamente nula, né, a diferenciação de pontos pro primeiro da zona de rebaixamento, que é o nosso rival Santos, o Corinthians vai abrir 8 pontos, e aí se mantém muito seguro. E aí já dá para pensar em estratégias de poupar alguns jogadores importantes para se manter vivo na Sul-Americana, que eu também acho que é o grande foco do Corinthians nessa temporada. Então, o Corinthians ele tem que ir jogar, não fechadinho contra o Fortaleza, mas bastante focado, né? Nossa zaga tá bastante forte, o Veríssimo, como eu disse no programa passado, encaixou com uma luva. E tem que ver se o treinador, que me desculpe, tem falhado muito no treinamento tático do time. Vamos ver se ele pelo menos faz 3 jogadas assim de fatiar o Renato em cima do Fagner, cruzar no fundo e penetração do Maicon dentro da área. Pelo amor de Deus, tem que fazer isso, porque o Corinthians não consegue jogar, o Corinthians não tem uma jogada, e é uma jogada que é característica. A gente fazia com o Lázaro. O Lázaro é analista de desempenho e a gente fazia isso pelo menos umas 8 vezes por jogo com o Lázaro. Tá, só queria fazer um pequeno adendo nesse assunto ainda, para encerrar da minha parte nesse assunto. Eu, particularmente, eu confio demais no Vanderlei Luxemburgo. Demais. Confio demais nele. Eu acho ele ainda um técnico de primeira linha. Eu gosto bastante dele, do trabalho dele. E ele é o cara das surpresas, né? Eu me lembro uma partida na Vila Belmiro, onde todo mundo achou que nós íamos jogar com 3 volantes. Nós entramos só com o Ralf de volante e ganhamos o jogo na Vila de 2-0, na maior zebra que podia ter naquele domingo. Fosse eu, Vanderlei, o que eu faria amanhã? Eu colocaria o Caetano para jogar na zaga, junto com o Gil e com o Veríssimo. Tiraria um atacante, não jogaria com 2 atacantes, com Yuri, Wesley ou qualquer outro atacante. Eu jogaria com 3 zagueiros, com o Caetano fazendo a cobertura do Fábio Santos, que ele é canhoto, jogaria com os 2 volantes e jogaria com o Rojas e o Renato encostando no Yuri. Eu acho que se ele fizer isso, ele fecha a defesa do lado esquerdo nosso, que é onde é o ponto fraco, o Fábio Santos, e dá uma consistência defensiva que pode ser que a gente consiga ter mais a bola e no contra-ataque fazer um gol. Eu sugeriria isso a ele.
Pois é, em relação ao que o Luxemburgo faz nos treinamentos, se há jogada ensaiada ou não, realmente nos jogos a gente não está vendo, mas nós não estamos vendo treino. Então não tem mais repórter em treino, nós não temos como saber o que está sendo trabalhado. Pois é, pessoal, 1 hora realmente vocês têm razão, tem ficado pequeno, mas tem dado gosto de quero mais, né? Então estaremos aqui para o programa número 3. Nós vamos completando essa hora e eu vou começar despedindo de todo mundo, mandando um grande abraço para o nosso Luiz Felipe Bruno, lá no Rio de Janeiro, mas sem antes falar do palpitezinho, né? Porque isso aqui é outra coisa que todo mundo gosta que a gente faça, né? Corinthians e Fortaleza, que é o próximo jogo, depois desse nosso segundo programa e antes do terceiro. O que vai acontecer, Felipe? Obrigado e um abraço. Valeu, Tatá, valeu, pessoal, amigos e amigas. Aqui só 20 segundos. Os últimos 10 jogos do Corinthians, o Renato jogou 5. O Renato não joga desde o dia 29 contra o Estudiantes, então o Renato tem que jogar esse jogo, né? Esse é o primeiro ponto. E daquelas 4 derrotas do Corinthians para o Fortaleza, todas foram no Ceará. O Corinthians nunca perdeu no estado de São Paulo para o Fortaleza. Tatá, quinta-feira, Corinthians 1, Fortaleza 1. Um abraço. Obrigado, Felipe. Um abraço. Bruno Filho, palpite para quinta-feira. Eu sei que profissionais não dão palpite, que você detesta esse tipo de pergunta, mas uma estimativa de placar para a próxima quinta-feira. E o seu boa noite, Bruno Filho, aí direto da querida Paraíba. Primeiro, agradecer mais uma vez por você ter organizado, como sempre, ao lado do Tavinho, esse belíssimo programa que eu vou assistir umas 50 vezes daqui para até o próximo, né? Eu não tenho medo de palpite, não. Para mim, eu faço... eu cheguei numa idade em que eu não falo mentira, eu não invento história e não faço nada que não esteja na minha cabeça. O que eu quiser, eu falo. Eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Quem quiser me escuta, quem não quiser me desliga. O Corinthians vai perder para o Fortaleza, esse jogo vai ser 1-0 para o Fortaleza. Obrigado, Bruno Filho, um beijo. Sobrinho, grande abraço, até o próximo Corinthians em Marcha e, obviamente, aquela estimativa de placar para quinta-feira. Obrigado, Tatá, obrigado a todos, Bruno, Felipe, Tavinho, foi mais uma vez muito bom estar aqui. Tatá, eu vou dar o meu palpite, eu vou seguir um dos palpites que foram dados, eu vou ficar com o Felipe, eu acho que vai ser 1-1. 1-1. Otávio Muniz, muito obrigado, até a próxima. E quinta-feira, qual será o placar, na sua opinião? Bom, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre uma honra, né? Enfim, vocês são profissionais excelentes no que fazem. E eu vou seguir um palpite que não foi dado ainda, mas que o resultado, né, não foi dado, mas é um palpite que já foi dado, que vai ser um empate. Eu creio que vai ser 0-0 pela consistência defensiva do Corinthians e pela falta de criatividade que o ataque do Corinthians vem tendo. Tchau, tchau. Muito obrigado ao Otávio Muniz, obrigado ao Luiz Felipe, obrigado ao sobrinho. Bruno Filho tem mais um recadinho, o programa vai acabar. Diga, Bruno. Porque eu não me aguento, aqui eu não aguento, senão me engasgo, viu? Vai. No dia que você arrancar do Chico Sobrinho um palpite que o Corinthians vai perder, eu saio daqui e vou a pé até a Maracangalha. Ele nunca vai falar que o Corinthians vai perder. Isso é contra o princípio dele. Por isso que eu falei, ele é o maior corintiano que passa a tela inteira aqui. Então ele, para ficar em cima... Na segunda fase do Corinthians em marcha, eu dava favoritismo para o São Caetano, todo jogo que jogava contra o Corinthians, o Tatá é testemunha. São Caetano e Corinthians no Pacaembu. Quem é o favorito, sobrinho? São Caetano. Arrancar do sobrinho, o máximo é um empatezinho, porque senão ele se sente mal. Ele vai assistir uma coisa que ele vai torcer para acertar um palpite e o Corinthians perder. Não adianta, isso aí não existe. Boa noite de novo. Pois é, obrigado ao Bruno Filho, obrigado ao Chico Sobrinho, ao Luiz Felipe Bruno, nosso Ortega, ao Otávio Muniz, obrigado para você que acompanhou o Corinthians em março. O Corinthians vai ganhar de 2-0, 2 gols de Renato Augusto do Fortaleza na próxima quinta-feira. Nós voltamos com o Corinthians em Marcha número 3 dessa nova edição. Obrigado a todo mundo que esteve em todas as plataformas. Para você que esteve conosco, um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Lembre que nada na vida é por acaso e este aqui é o Corinthians em Marcha pelo National Sport Channel. Isto é esporte.
Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte.